Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte dos donos da bola aí, né? Comentando tudo sobre o novo reforço do Flamengo, Gonçalo Plata. Neto aí reage ao novo reforço do Mengão, os reforços também, e fala sobre o jogo domingo contra o Flamengo, né? Flamengo e Corinthians. Vamos ver a opinião dele aí, ele reagindo ao Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Coisa impressionante. O Corinthians com o Flamengo, mais ou menos pra mim, 4-1 Flamengo. Assim, sem esforçar muito, 4-1 Flamengo. Veloso, Souza e Maravilha. Vai ser duro porque é um jogo pro Corinthians. A sorte do Corinthians é que o Flamengo vem meio quebrado, né? Tem vários desfalques aí. Vem só o Pedro, volta o Pedro. Pedro volta. O pé afogou. O apresentador quase afogou ali do lado. Mas o Pedro volta agora? Só volta o agora? Pedro. Mas faltando 7 Justo jogadores. agora? O Pedro que tá com o neném novo, gêmeos. O cara deve estar morto. Artilheiro do brasileiro. Imagina o Pedro, artilheiro do brasileiro. Parece que ele é evangélico, né? Ele é. Evangélico, então só trepa em casa, né? Né? Pelo menos o que falam, né? A luz apagada. Aí o cara saiu pra jogar. Não tem jogo. Os caras entrando. E ele vai voltar contra o Corinthians na fase que o Corinthians tá. Essa é uma péssima notícia. Acho que é o primeiro jogo dele da convocação? Depois do primeiro jogo. Nossa, mãe do céu. Essa é uma péssima notícia. Imagina ele em casa não tá. Porque a mulher teve gêmeos. Mas o Flamengo não O vai cara ganhar deve estar com o libido lá em cima, irmão. Não vai ganhar domingo, não, viu? É quarentena. De gêmeos é quarentena. Imagina o libido do Pedro pra jogar contra o Corinthians. Meu Deus do céu. Aí ele encontra o Roberto Ele na vai hora. descontar no O gol. Roberto chegando pra ele. O Roberto faz assim. Ó, já que ele não tá fazendo gol em casa, ele vai fazer gol domingo. Mas não vai fazer domingo, não, viu? 12 dias sem jogos. Então vai ser uma notícia boa pro corintiano. Vai Fica 12 dias sem perder. 12 dias sem perder. Então é a única notícia boa que eu tenho pra dar ao corintiano. Mas o Corinthians não vai perder domingo, não. Não tem Falando imagem, hoje é só já, o nós Corinthians aí não no perde do YouTube, não Flamengo tem domingo. O nada. Flamengo não tem 7 jogadores. Não, tudo bem, vai. Quanto Contrataram tempo o cara, tem? agora Falta aí? pagaram Não, e, ele 19 quer, e o milhões. duro é que ele quer Quantas estrear. pessoas estão com a gente? Ele pediu pra estrear. Ninguém mandou nenhuma foto aí, 145 mil pessoas não mandaram nenhuma foto. Carcarás do... O que foi? O Carrasco, o Flamengo contratou, ele quer jogar Carcarás, domingo. aquele Falcão. Não, louco. Não, ele já pediu pra jogar. Não, Estou valendo as ok. camisas. Se o bar do Juílio mandou aí, eu mando as duas camisas pra ele. Só mandar o endereço, eu mando a camisa branca e a camisa preta de presente pra eles e mais a branca. Tá atualizada, né? De repente o cara pega aqui. Não, mas esse foi a ideia do Corinthians com o Flamengo amanhã não, domingo às 4. às 4 horas da tarde, 114 anos de Corinthians. É o jogo complicado, hein? É jogo complicado pro Corinthians. O Flamengo vem brigando na parte de cima da tabela, sabe que o jogo é importante. Semana que vem é aquela semana de data FIFA, então não tem necessidade de poupar jogadores. Eu acho que o Tite vem com o que ele tem de melhor. Tem alguns jogadores de fora, lesões, né? Mas a gente sabe que o elenco do Flamengo é muito bom. E eu acredito que quem tiver condições de jogar essa partida vem pro jogo. Então vamos lá, eu quero colocar pra vocês aí a arte que a gente fez. A gente não, Kit Kat, o Léo e também, pra gente tirar a dúvida. Pode falar. Não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Não, volta aí. Vocês tinham que ter feito aí alguém da... Como que fala aí, Cascão? Tem gols aí do Corinthians e Flamengo? Vamos lá, antes disso, o jogo, o que você pensa? Jogo 3-0 Flamengo. Por quê? Flamengo é melhor, Corinthians é ruim. Tudo bem, Souza. Olha, Souza. Olha, eu tenho vontade de bater no cesto. Não, mas... Não posso, velho. Ó, vem cá, antes de botar, vou mostrar o pessoal aqui. Esse menino aqui, ele tava lá no McDonald's, que por sinal, vamos lá então. Dá pra entender que o Flamengo é o candidato ao título brasileiro ou Palmeiras, Botafogo ou Fortaleza? Joga Botafogo e Fortaleza, hein? Joga Botafogo e Fortaleza. Eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de não ter outras competições nesse momento, né? Joga Botafogo e Fortaleza, os dois que estão à frente do Palmeiras. O Palmeiras tem confronto com os dois aqui em São Paulo e não tem outra competição. Acho que o Palmeiras tem um caminho aí bom pela frente. Tem por incompetência também, né, Veloso? Sim, perdeu para Botafogo e perdeu para o Flamengo. Vamos lá, pra você. Pra mim, o Flamengo. O Flamengo é candidato. Pra mim é Botafogo ou Fortaleza ganha o título brasileiro. Eu não acredito em Fortaleza, não. Não acredito em Fortaleza. Não? Pra você, Maravilha. Acho que a briga vai ser Flamengo ainda, Flamengo, o Palmeiras
E qual que seria o outro aqui? Não, Abel perdeu 2 aí, né? Botafogo. Botafogo pode ser. Que por sinal a Lena Não, mas também. A Lena não Abel- pediu desculpa ainda não, nem pronunciou em relação à Aline, né? No Flamengo, o Alexandre e o Alcaraz desembarcaram no Rio para reforçar o elenco do Flamengo. O rubro-negro encara o Corinthians no domingo com um desfalques muito importante. Na volta, o Vene vai fazer o quê? Vai mostrar o anúncio. A gente vai mostrar o anúncio que acabou de acontecer, Rodrigo. A sexta começou animada para o torcedor rubro-negro. Com um sorriso no rosto, a nova contratação do Flamengo não escondeu a felicidade de agora vestir o manto. Eu estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. Alexandro será o novo camisa 26. Ex-Juventus, ele chegou ao Rio com uma experiência de fora para colocar em prática no rubro-negro. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Já é conhecido por Felipe Luiz e chega motivado para as disputas. Outra cara nova que já está no Rio é Carlos Alcaraz e que já foi abraçado pela torcida. Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición. Yo me siento muy bien, listo para jugar. O argentino de 21 anos já é a contratação mais cara da história do clube, que pagará 20 milhões de dólares pelo jogador. Até agora, o Flamengo já fechou com 4 atletas para o final da temporada. Ontem, a delegação desembarcou após o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia e já segue com foco na partida contra o Corinthians pelo Brasileirão. Michael e De La Cruz passaram por exames onde foi constatado lesão no músculo posterior da coxa direita. Segundo o clube, eles já iniciaram tratamento. Quem pode pintar novamente é Pedro. Ele segue se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é o artilheiro do Flamengo em 2024 com 31 gols, sendo 29 em partidas oficiais e mais 2 em amistosos. Gerson também não deve preocupar, apesar de ter se sentido mal quando saiu na partida contra o Bahia. A missão do Flamengo agora é pelo Brasileiro para tentar se reaproximar da liderança. E o Flamengo já anunciou, né, oficialmente o Gonzalo Plata. Cadê o anúncio desse jogador? O Vene disse que ele já chegou até o Rio de Janeiro. Cadê o anúncio? Tá aqui, na tela. Olha aí. Não tem vídeo não, é só... é um videozinho sem áudio. Muito bem, tá aí, bem-vindo o Plata. O Vene Casagrande já tá no Rio de Janeiro? Já está no Rio de Janeiro. Foi ao CT Ninho do Urubu. Essa hora ele deve estar lá no CT Ninho do Urubu, inclusive, conhecendo os novos companheiros, conversando com o Tite. Vem num momento importante, se a gente for parar e analisar, porque, embora a gente não esteja falando sobre o assunto, mas tem atualização sobre o Michael, a lesão do Michael, uma lesão grave. E ele só deve voltar a jogar em outubro. Ou seja, é um jogador que chega para o setor ofensivo depois da chegada de um jogador para suprir a ausência do Cebolinha por conta de uma lesão grave. E aí é uma chegada importante nesse momento, repito. Tem também a situação do De La Cruz, que também é uma lesão grave, vai demorar a voltar aos gramados. O Flamengo sofrendo bastante. É posterior de coxa, né? Ambos posterior de coxa, praticamente a mesma lesão, com a mesma gravidade. Repito, lesões graves que vão demorar a voltar aos gramados e o técnico Tite novamente tendo problemas para arrumar a equipe. Então, são reforços importantes nesse momento, inclusive para a Libertadores, porque tinham 4 reforços nessa janela de transferência. Se o Flamengo fosse fazer as mudanças, e obviamente iria fazer, só poderia fazer 3. Um reforço ia ficar fora. Eu arrisco a dizer que agora esse reforço que vai ficar fora da lista da Libertadores é o Michael, porque se ele vai demorar tanto tempo para voltar, não faz sentido você escrevê-lo. Aí você bota o Gonzalo Plata, o Alexandre e o Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz não, ele quer ser chamado de outro nome, que eu esqueci agora o primeiro nome dele. Carlinhos. Vamos falar Alcaraz para facilitar. Enfim, então o Flamengo vivendo aí a base de muitas lesões, o técnico Tite tendo muitos problemas. Eu não vou ficar aqui criticando o departamento médico, preparação física do Flamengo, seria leviano e maldade da minha parte. Eu não entendo disso, eu só acho que o Flamengo poderia botar um profissional, no caso o Márcio Tanuri, que é o chefe DM, ou até mesmo o preparador físico, o Fábio, para poder explicar essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo.
Repito, eu não tenho como chegar aqui e criticar. Quem sou eu para dizer que a preparação física está errada? Quem sou eu? Ainda mais diante de um calendário que é totalmente absurdo. Sim. E a gente sempre fala isso. Eu só acho que a comunicação do Flamengo poderia ajudar nisso. Não para a gente, jornalista, mas para os torcedores mesmo. É muito interessante. É muito interessante. Porque o Tite, por exemplo, a todo momento ele bota um auxiliar ao lado dele na entrevista coletiva. Por que ele não coloca o Fábio ou até mesmo o Márcio Tanuri? Que aí explica e pronto. E acaba com esse, digamos, debate entre os torcedores. Muito bem, eu também acho isso muito interessante, até porque a gente sabe o que é o futebol pro brasileiro, né, e pro torcedor rubro-negro nesse caso, fica em dúvida de um monte de coisa. Então, às vezes isso vir do próprio clube é muito interessante, até por uma questão de sabedoria, a pessoa entender o que tá acontecendo. Daqui a pouco falar do meu fogão, que também tem gente chegando, tá entendendo? Legal, muito bacana, fez uma história linda. Agora, esse Tite de 2024 é o ex que... me trocou. É o famoso recalque do ex. Você acha que é recalque de troca de ex? Tem. E é normal. Isso aí acontece. Um cara que teve a passagem que o Tite teve no Corinthians, naturalmente vai deixar saudade, vai deixar uma relação de alguma maneira afetiva com a torcida, mas eu acredito que o torcedor corintiano não vai ficar muito apegado nisso. O torcedor corintiano tem problemas muito maiores que o Tite. Hoje, o torcedor corintiano olha para o campo e não consegue enxergar poucas soluções por tudo que foi a temporada e até se colocando no lugar do Tite. Olha tudo que aconteceu no Corinthians, troca de gestão, o Augusto Melo muda tudo no meio da temporada, nada dá certo. Você acha que o Tite não colocou isso na balança? E eu não tenho dúvida que se dependesse só da torcida, da história dele no clube, ele voltaria, mas ele sabia que era um processo muito complicado no Corinthians. E por mais que ele tenha problemas no Flamengo também, os problemas lá são muito menores. Cuidar da gestão de elenco e rotação para jogadores que estão lesionados, dor de cabeça de quem joga ou não, contratações. No Corinthians é problema que vai muito além do campo. E o Ramon Dias está sofrendo com isso agora. Hoje, o Corinthians, se escapar do rebaixamento, está no lucro. Depois desse... Eu acho que a diferença a favor do Flamengo, se tiver uma diferença, é esse cara voltar ali, que está ali no nosso telaço. Ele... Ontem eu estava aqui no programa, falei... A tendência é que ele volte. Acho que ele é o único jogador do elenco do Flamengo hoje que é insubstituível. E o Flamengo sofreu desde que o Pedro machucou agora, né, no jogo contra o Bolívar. Você pode ver que são os jogos mais arrastados do Flamengo. O Flamengo não consegue... Assim, o jeito que o Tite criou para o Flamengo jogar depende muito do Pedro. O Pedro gera muita situação perto da área. A bola longa do Tite, do Flamengo do Tite... O Pedro consegue dominar, segurar, o time sair de trás. O Flamengo, esse Flamengo, ele tem, assim, na minha opinião, um problema que é a construção. O Tite ainda não arranjou um jeito do time vir tocando de trás. Sim. Às vezes consegue, mas assim, a maior parte do tempo o Flamengo sempre tenta a bola nos laterais, né? Ou no próprio Pedro, já para já partir do meio campo. E ele sabe fazer isso muito bem. Ele sabe segurar a bola, ele tem muita técnica para meter uma bola. Ele estava bem fisicamente, né? A assistência que ele deu para o Luiz Araújo no jogo que ele se machucou é uma assistência de meia. Não, ele tinha evoluído muito. Eu acho que a mecânica do Flamengo, do bom Flamengo, passa muito por ter o Pedro. E ele voltando no domingo é um baita reforço para o Flamengo, que está bem desfalcado. Não vai ter o Nico de la Cruz, não vai ter o Michael. Eles fizeram exames hoje e foram constatadas lesões. A do Michel mais grave que a do De La Cruz. Há uma expectativa que o Gerson seja poupado. O Gerson está extenuado. O Gerson jogou todos os jogos do campeonato. Seria o primeiro jogo, caso ele não entre em campo, do qual o Gerson não participa nesse campeonato brasileiro. Mas ainda assim você vê, né, Rizek? Mesmo que sem o De La Cruz, sem o Michael, mesmo que o Gerson seja poupado, se o Flamengo conseguir inscrever o Alcaraz, que tem essa chance, o Flamengo pode ter do meio para frente o Ortiz de volante, o Pulgar de volante, o Alcaraz na meia, Luiz Araújo numa ponta, o Bruno Henrique na outra ponta e o Pedro de centroavante. Ruim não tá, hein? É um time de alto nível para competir. Sem dúvida. Com uma zaga que tem... Com os zagueiros que tem, com o Varela e o Ayrton Lucas. Então, assim... Por isso que o elenco é um elenco top. Porque você tem tanto problema e você olha para o time que vai entrar em campo e você fala assim, esse time tem condição de ganhar. Vou mostrar, assim, se o elenco está cansado, a janela foi aberta para o clube arejar um pouco esse elenco, poder ter mais opções. Arejada, hein? Que arejada, é? Que isso? Barata, arejada, né? Arejadinha barata. Arejada, os caras abriram a capa do Batman, olha lá. Ó, na primeira janela, o Flamengo tinha trazido o De La Cruz, que está machucado agora, o Vinha, que só vai jogar no ano que vem,
o Léo Ortiz, que agora está sendo uma solução para o meio-campo, e o Carlinhos, que não tem ajudado muito, né? Aí na segunda janela tem o Alcaraz, meia. Que isso. Já anunciaram o Plato, tá? O Gonzalo Plata, já foi anunciado. A gente está confirmado, mas já foi anunciado. Não, foi. O Michael, que está machucado. E o Alexandro, lateral da última Copa do Mundo, que inclusive já foi apresentado, vestiu a camisa e falou como novo reforço rubro-negro. Eu estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, começar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. Porém, eu acho que já comecei a pegar o carinho da torcida no voo, que tem muitos flamenguistas que vieram e todos já me desejaram felicidades, me deram boa sorte, até torcedores de outros clubes também. Então, estava precisando desse carinho da torcida brasileira e realmente estou muito feliz de estar aqui. E não só dentro do campo, mas também fora do campo. Eu tive a felicidade de trabalhar com excelentes treinadores, excelentes jogadores, desde quando eu saí do Brasil, Porto, Juventus, Seleção Brasileira. Então, tudo isso eu acho que eu trago agora no Flamengo, mas também eu vim para o Flamengo para aprender com todos os jogadores de altos níveis, com os treinadores, preparadores físicos, enfim, com a nação rubro-negra, que eu acho que tenho certeza que eu vou aprender muito e já estou recebendo esse carinho que é especial para mim e para toda a minha família. Na opinião de vocês, qual o tamanho desse reforço para a lateral do Flamengo? Para mim é titular. Se tem um jogador que tem a cara... O Tite contratou primeiro o Vinha. Mas aí vai ficar ruim pro Dorival, que convoca o Ayrton Lucas e tem o Ayrton Lucas reserva do Alexandro. Deixa eu te falar uma coisa, né? Eu acho que ele chega, Paulo, como o Felipe Luiz chegou em 19. Exatamente. Pensa assim também. Não estou comparando o jogador, não é nada disso, mas a situação, um cara do tamanho que ele chega... Para assumir com o jogo uma posição, dele, com o jogo que tem, a maneira como ele joga. Mas eu acho comparável, Eric. A gente está falando de um jogador de Copa do Mundo, de carreira europeia. Ele é o estrangeiro que mais vestiu a camisa da história da Juventus. Eu acho comparável. E titular com o Tite na seleção. Comparável. Ele pode não ter a fama que o Felipe Luiz tinha, ainda tem no Brasil, e é um personagem extraordinário. Mas o Felipe Luiz, veja, isso é uma boa questão. Mas ele é similar, cara. O Felipe Luiz, eu acho que a fama que ele... Até vou ser bem honesto. Quando o Felipe Luiz atuava... Você enxergava ele de outro jeito. Eu enxergava. Em relação o primeiro ao jogo do Felipe Luiz, ele leva um baile no Bahia, lembra? Os caras atropelam ele, né? É que depois o Flamengo teve um modelo de jogo que proporcionou ao Felipe Luiz brilhar no Brasil. Encantou, e o Felipe Luiz encantou jogando. Ele era um cara que jogava com inteligência, com a cabeça. E lá no Atlético de Madrid, eu não via isso nele. Tanto que quando vem, fala, o Felipe Luiz vai ser mais um. É porque com o Simeone ele jogava muito defensivamente, Muito. O Alexandre é um jogador que eu acho que a gente conhece pouco o Alexandre aqui no futebol brasileiro, porque ele joga no Santos e vai jogar na Juventus. E como ele é um lateral também defensivo, e a gente gosta de laterais como Roberto Carlos, Branco, mas ele Leonardo... vai muito por dentro, ele constrói muito por dentro. Ele não é um lateral desse brilho. Ele uma boa Copa, só que ele machucou essa do Catar, sabia? Mas ele não tem esse brilho de um Roberto Carlos, de um Leonardo, de um Serginho. Ele é um lateral diferente. A gente não acompanhou a carreira dele com atenção, como a gente acompanhava o Roberto Carlos, fazendo gols, muitas jogadas. Eu acho que ele vai causar um impacto semelhante ao do Felipe Luiz aqui. Na Europa, né? O Vinha, Porto e Juventus, a camisa da Juventus, o Vinha foi contratado, eu imagino que o Tite falou assim, eu não tenho o Alexandre, eu vou contratar um Vinha que é próximo, né? Não é que é igual, mas tem uma semelhança de jogo. Mas assim, o Alexandre vai, na minha opinião, vai ser titular do Flamengo e vai jogar muito. Eu concordo com você. Eu acho que ele vai causar um impacto danado grande. Aqui. Eu não sei como é que ele está fisicamente, porque ele estava sem atuar. O último jogo dele foi dia 24 de maio, ele estava treinando em quando Portugal, fechou a temporada europeia na Juve, né? Mas eu acho que ele tem condição de... Até pela... cara, assim... com todo respeito, o Corinthians tem o Hugo e o Bidu. Compara com o Alexandre, cara, a posição. Não dá nem pra começar a comparação, cara. Ele não é um jogador que tem histórico de lesão. Eu não me lembro, Eric, dele ter histórico de lesão. Eu lembro daquela da Copa do Mundo. Ele teve poucos jogos na última temporada na Juve, muito mais por opção do técnico do que lesão. Eu tava tentando lembrar aqui. E tal. E ele ainda tem uma questão que ele pode jogar numa linha de 3 como um zagueiro pela esquerda, né? Então ele te dá essa opção também. Ele vinha fazendo isso muitas vezes. Se fizer um 3-4-3, ele joga na segunda linha de 4 Sabe quem barrou ele na linha de 3, na Juve? O Danilo, que jogava de zagueiro pelo lado. Ele inverte o Danilo de lado, exato. Muitas vezes ele perdeu a posição num jogo por causa do Danilo. Se jogar, é que não é muito estilo do Tite, mas se faz um 3-4-3, ele joga na segunda linha também.
Agora com essa janelinha aí do Flamengo, aí eu tô aí eu volto de novo. O Flamengo é o maior muito bom elenco. comentar as contratações do Flamengo, porque assim, furou o pneu do meu carro importado, eu não vou trocar o pneu, eu vou comprar um carro novo. Não é isso? Vamos ouvir o Alcaraz falando como o mais novo reforço do Flamengo. Muy contento de llegar a un grande como Flamengo, con muchas ganas de jugar, de estar a la disposición del equipo, del técnico. La verdad que es un cambio muy lindo que me tocó, así que muy feliz de llegar aquí a Flamengo. Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien, me siento muy bien. En Inglaterra hice una muy buena pretemporada, los entrenamientos allá también son buenos, así que físicamente me siento muy bien, ya con muchas ganas. Sé que el domingo hay un partido muy lindo contra Corinthians. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición, yo me siento muy bien, listo para jugar. O Flamengo está trazendo um jogador que disputa essas eliminatórias pela seleção argentina, um jogador de seleção argentina. Eu acho que essa contratação, Rizek, ela é de um padrão nível Luiz Henrique e Almada em termos de impacto no time, que pode gerar um impacto no time, e mostrar para o mercado que o futebol brasileiro hoje está num outro patamar em termos de investimento. Tanto o Botafogo quanto o Flamengo trouxeram caras de 21, 22, 23 anos, cara, por 20 milhões de euros. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, é quase inimaginável isso. Que um time brasileiro vai chegar na Europa e repatriar e trazer para a América do Sul. Só um momentinho, que tem chance de medalha para o Brasil. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? É isso, o Flamengo acabou de anunciar mais um reforço nessa janela aí, que é o Gonçalo Plata, né? Que chega aí para ser um jogador de ponta ali, para ajudar ainda mais o Flamengo, né? Visto que Michael se machucou, né? Gabigol se machucou e não volta nessa rodada, né? Tem Cebolinha, então são jogadores que estão machucados, que vão demorar um tempo para voltar, então o Flamengo está correndo quanto tempo para contratar. E isso, né, é a chegada de Plata, de Carlos Alcaraz, né, que quer chamar de Charlie, né, então são jogadores aí que vão ser essenciais e provavelmente, né, Charlie, Alcaraz e Alexandre já estreia aí no domingo contra o Corinthians. O Flamengo aí talvez use esses jogadores, talvez não seja titular, né, mas já estreia aí contra o Corinthians, né, e Pedro também volte, né, talvez de titular para esse jogão, porque Pedro vai ficar aí, né, praticamente 10 jogos sem jogar por causa da data FIFA, né? Então ele vai atuar pelo Brasil e depois volta para o Flamengo, né? Também é uma seleção, né? Então vai ficar um bom tempo fora, então o Flamengo tem que aproveitar o máximo desse jogador que tá voltando de uma lesão e é essencial para o Mengão. Então com certeza aí Pedro vai ser titular para esse jogo aí, vai atuar junto aí com os jogadores que estão disponíveis, né? Acredito que Gerson ali vai ser poupado e se for entrar, vai entrar no finalzinho, né? Para dar dinamismo aí ao time do Mengão. E aí, torcedor, o que acharam? Comente pra gente aqui sua opinião, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho, né? Vamos deixar aqui os créditos do canal que participou aqui nesse vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.